Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Então, abençoado, se inscreva em nosso canal, toque o sininho. Se você também amar essa mensagem, compartilhe nos grupos sociais aí, nas redes sociais que vocês participam. Bom, vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir? Graça neles e em nós também. Então vamos discorrendo aí nesse tema maravilhoso que Deus nos entrega, nesse papo, nessa mensagem. Eu tenho dito aqui neste canal, em nossas mensagens, que hoje essa igreja, a igreja visível, essa aí que está no mundo. E quando eu falo igreja, eu falo realmente daquele que prega esse cristianismo institucionalizado, essas entidades que parecem uma empresa, e é, na verdade, uma verdadeira empresa. Quando eu me refiro à igreja, e que fique bem claro isso para todos, eu falo de um sistema religioso instituído há 2000 anos atrás e que segue a mesma carteirinha da igreja original de Roma. Roma era absoluta, a igreja católica, vocês sabem que ela era absoluta. Um dia houve um grupo de pregadores que resolveram protestar contra Roma. E esse movimento hoje é conhecido como protestantismo. Só que hoje a gente não ouve mais muito essa palavra protestante, mas sim evangélicos. Então existem dois grandes sistemas religiosos que eu identifico: o sistema católico e o sistema evangélico. Tá bom? Então, quando eu falo igreja, eu estou me referindo a essas denominações. Tá bom, amados? Eu não falo da Santa Igreja do Senhor, que são seus filhos reunidos cultuando ao Pai. Tá bom, amados? Eu não estou me dirigindo aos irmãos que se reúnem, ou mesmo em forma de um local, alugar um local e estão lá levando o evangelho. Não falo desses irmãos que se reúnem, eu falo desse sistema religioso. Então, estas igrejas, empresas, elas deturparam o verdadeiro sentido do ministério de Jesus de Nazaré. Eles pegaram a ideia de Jesus de Nazaré daqueles dias e aplicaram nos dias de hoje. Ou seja, uma coisa que foi feita para um pacto, só que esse sistema trouxe esse velho pacto para este novo e vivo caminho. E o que nós fazemos aqui? Nós estamos anunciando o novo e vivo caminho. Mas o que eles fizeram, André? Eles simplesmente pegaram as cortinas do templo, que se rasgou na morte de Jesus de Nazaré, e costuraram toda. E distorceram a ideia do ministério de Jesus de Nazaré em seus dias de carne. Então Jesus ele veio pregar o desapego. Muita gente fala que Jesus veio pregar o amor. Não, Jesus veio pregar o desapego das coisas materiais. Para quem Jesus veio? Para os israelitas. Foi por isso que, em muitas passagens, Jesus dizia: aquele que não abandonar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Em outra passagem, ele dizia que não veio trazer paz, e sim a espada. E hoje vocês não conseguem ver uma mensagem dentro dessas igrejas empresas, essas igrejas que são uma instituição, uma mensagem que ensina o certo, o que Jesus veio fazer. Eles ensinam que Jesus veio para a sagrada família. Não, Jesus falou bem claro: aquele que não abandonar a sua família não é digno de mim. Eles ensinam, por exemplo, que Jesus veio salvar o mundo, mas que na realidade não salvou. Por quê? Porque Jesus continua esperando isso para eles, tá bom, abençoado? Jesus continua esperando as suas mãos levantadas para aceitá-lo. Jesus continua esperando os seus bons atos para poder te salvar. Mas, amados, eu acho que só os teus bons atos já seriam suficientes para você se salvar e não precisaria você de um salvador. Enfim, uma tremenda contradição. Um tremendo antagonismo mentiroso em suas doutrinas. E por que isso aconteceu? Amados, eu creio que hoje muitos agem assim por torpe ganância e desconhecimento no assunto. Porque mesmo aqueles que conhecem um pouquinho só de verdade, ainda agem por torpe ganância ao dinheiro.
Mas o fato é que pegaram o que Jesus falou, principalmente no que tange aos fins dos dias, e colocaram em um futuro. Mas esse futuro sempre estará no futuro. E com isso, eles vão ganhando tempo sobre a sua vida e, claro, sobre o seu dinheiro e comandam as suas ações. Até que hoje, amados, eu não vejo dentro do sistema religioso discursos anunciando, por exemplo, que Jesus vai voltar. Eu não vejo isso. Eles falam quase que subliminarmente sobre isso. Eles nunca usam um discurso contundente. Essa é a realidade. Então, quando eles usam esse discurso, eles querem amedrontar as pessoas. Aí eles dizem, olha, Jesus está voltando. Então, hoje, na verdade, os líderes do sistema religioso, os baluartes deste sistema, né, eles não estão preocupados com a política e querem que tudo se acerte, que tudo dê jeito, contrariando o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Então, na visão deles, tá bom, abençoado? Porque a volta de Jesus, vocês sabem, seria marcado por tragédias, por fome, por terremotos, por políticos corruptos, guerra, rumores de guerra. Não é assim que Jesus falou que iria voltar e iria vir isso antes da volta dele? Então, como eles que ensinam que o mundo está próximo do fim e que nada vai melhorar segundo as profecias, estão preocupados em endireitar as coisas? O que fazem a bancada de pastores evangélicos na Câmara Federal querendo dar um jeitinho para que as coisas fiquem boas, se não vai ficar? Eles sabem, lá segundo a doutrina deles, tá bom, abençoado? Eles sabem que o bicho vai pegar. Então, segundo o discurso deles acerca da vinda de Jesus, o que faz, por exemplo, o próprio pastor Silas Malafaia, querendo colocar um juiz no Supremo terrivelmente evangélico? Porque talvez na visão dele, do Silas Malafaia, o ministro terrivelmente evangélico vai melhorar as coisas nesse país. Mas eles ensinam que a tendência das coisas é piorar. Porque para Jesus voltar na visão deles tem que piorar e não melhorar. Mas estes agem para as coisas melhorarem. Enfim, uma grande contradição e uma tragédia para aqueles que seguem e servem a esses homens. Mas o fato é que o Jesus da Bíblia, esse Jesus, o Jesus de Nazaré, nunca vai voltar. O que vai voltar é o sistema, é o Jesus do sistema religioso, que está no futuro. E eles provam por A mais B que Jesus ainda vai voltar. Então eles continuarão esperando. Mas André, o Jesus do sistema religioso é diferente do Jesus da Bíblia? Claro que sim, meu irmão. E essa é a nossa intenção, mostrar a você que esse Jesus do sistema religioso nunca vai voltar. E o Jesus da Bíblia, André, vai voltar? Bom, para responder esta pergunta, vamos chamar o apóstolo Paulo, que inspirado pelo ressuscitado, né, quando eu sempre me refiro às cartas de Paulo, eu refiro às cartas de Paulo, aquela a qual Cristo, né, Cristo mesmo inspirou. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que grande verdade, abençoado. Então essa lógica é fácil de entender, é fácil de você ver esse versículo e entender. Se alguém vive em você, logo esse alguém não precisa ser esperado. Por quê? Ele já está dentro de ti. Como é que você vai esperar alguém que já está dentro de ti, se é que ele está dentro de ti? Só que o sistema prega uma volta de Jesus nos ares. Só que ele já está em ti, amado. Você pode até dizer, mas essa volta, André, é de forma visível. Sim, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Essa é a minha intenção hoje. Um outro texto bastante interessante, em que Paulo escreveu, e se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, que diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, 17, desculpa. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, em outras versões, com Ele. Então, amados, isso quer dizer que você e ele se tornou em um só sentido, um só pensar. Quando você tem a mente de Cristo ativada.
E tantos outros versos eu poderia citar para você que te ajudaria a entender que nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Então, o sistema religioso, o que ele fez? Arranjou um jeito de encaixar estes textos isolados e fora do contexto em um futuro, afirmando que Cristo vai voltar. E o fato é que ele já voltou biblicamente falando, e ele vive em ti, meu amado. Essa é a grande diferença quando você sabe identificar texto e contexto. Por isso que, abençoado, você vem a esse canal e isso que nós falamos chocam vocês. Um dia eu também caí no conto dessas pessoas que diziam que Jesus um dia iria voltar. E eu fui pelo medo. E hoje, quem é que hoje está no sistema religioso a não ser pelo medo? É o que move o sistema. Mas o Evangelho de Cristo ressuscitado veio nos dar a paz. E ele afirma que Jesus já voltou e a salvação destas doutrinas é o que esse evangelho propõe. É te livrar disto, te livrar deste medo dessas doutrinas humanas. Amados, não existe uma salvação futura na eternidade como eles pregam. Existe a salvação do hoje, do agora, do já. O nosso Deus é o Deus do já. E essa salvação que falamos te salva de 3 coisas. E anota isso aí. Primeiro, te salva do mundo. Segundo, te salva da religião, do sistema religioso. E o terceiro, te salva dos homens que comandam isso. Tudo e de você mesmo também. Então, na realidade, são 4 coisas. Do mundo, da religião, dos homens e de você mesmo, da sua carne. Por isso que Paulo disse que a nossa cidade não é deste mundo. Não é, amado. Nem muito menos o nosso governo. Então, o evangelho nos salva do engano da carne e seu mundo. Mas não é esse evangelho paupérrimo que está aí, em que você ouve todos os domingos aí, de repente, dentro da sua denominação. Amados, então vamos começar a dissecar a palavra? Vamos lá. Então abre aí em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mateus, capítulo 24, versículo 3, que é uma famosa passagem do Sermão da Montanha. Vamos lá. E estando assentado, quem estava sentado? Jesus. No Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus amados irmãos, essa narrativa do livro histórico de Mateus não foi escrita ontem, tá bom? Que fique bem claro isso. Essa narrativa, apesar de ter sido escrito naquela época antes da cruz, Jesus aqui está antes da cruz. Então, o fato de Jesus estar antes da cruz, e vai anotando isso significa o quê? Que Jesus estava em um tempo, em um pacto. E qual era o pacto vigente em que Jesus de Nazaré estava vivo? O pacto da lei de Moisés. E ali, quando Jesus falou aquilo, em Mateus aí que vocês estão vendo, era um acontecimento para o futuro. Porém, amados, o futuro daquele tempo já aconteceu, sendo que o sistema futurizou tudo isso. E neste texto, os discípulos de Jesus de Nazaré pediam o que ele pedia a Jesus? Um sinal, que seria esse sinal que aconteceria a sua vinda. Mostre-nos um sinal, Senhor. E a vinda de quem? A vinda do próprio Jesus de Nazaré que estava ali. Vamos ver o contexto dessa passagem, amados, que está em Mateus capítulo 23, versículo 36, porque tudo tem um contexto, não é verdade? Vamos ver Mateus capítulo 23, versículo 36, que diz: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Amados, logo nós, ao lermos essa passagem, vamos entender melhor a quem Jesus estava pregando o seu sermão. O texto aí que você está vendo está dizendo que é para qual geração? A nossa ou aquela que estava ouvindo Jesus de Nazaré? O texto é claro, para aquela lá. E isso aqui, o sistema não pode mais mudar.
Vamos ler de novo Mateus capítulo 24, versículo 3? Vamos ler de novo para fixar bem. Mateus 24, versículo 3. Né? De novo, vamos lá. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando será isso aí que Jesus estava dizendo? Para aquela geração? Então, o futuro daquela época era para aquela geração e não para essa. Então, essa geração, amados, não é a geração de hoje, porque a geração de hoje é a geração dos escolhidos do Senhor, que vivem em novos céus, que vivem em novo e vivo caminho, e a igreja que tem olhos iluminados. Então essa geração era a geração que o Senhor falava que matavam os profetas e todos os que Deus enviavam para ajudar. Era o próprio povo de Israel. Logo, a igreja de Cristo ressuscitado, amados, não pode entrar nesse contexto de Mateus capítulo 24, versículo 3, ou todo o capítulo de 24 de Mateus. Só que o sistema religioso trouxe esse contexto de Mateus 24 e aplica para a geração de hoje. Então essa geração era a geração daqueles dias. Então eles estavam perguntando: Jesus, Nazaré, quando você vai voltar? E por que eles perguntaram a Jesus quando Jesus ia voltar? Por causa disto aqui, amados. Mateus capítulo 23, versículo 39. Mateus capítulo 23, versículo 39, que é o contexto de Mateus 24, que diz: Porque eu vos digo, desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito vem o nome do Senhor Jesus. Ou bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava dizendo que ele um dia iria voltar. E quando no versículo 3 de Mateus capítulo 24, eles perguntaram quando aconteceriam estas coisas. Que coisas são estas, amado? As coisas que estão no contexto, nos versos 1 e 2 de Mateus capítulo 24, que vamos ler agora. Vamos ler. Mateus capítulo 24, agora versículo 1 e o versículo 2, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3, vamos repetir de novo. Vamos ler, versículo 3 está aí para vocês. Amados, então, o sinal da vinda de Jesus de Nazaré seria quando o templo iria vir abaixo. Ou seja, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a grande pergunta que eu faço a você, que está me ouvindo agora, aos senhores doutores dos templos que estão aí. Amados, Jesus estava se referindo a qual templo? Ao templo que foi derrubado no ano 70. Então, amados, o templo caiu, anunciando que Jesus de Nazaré já veio. E hoje, o único templo que está de pé para Deus é esse aqui, olha. Podem construir quantos templos for, mas o único templo que Deus considera está aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Maravilha do apóstolo Paulo, está aí. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Que fique bem claro isso. Então, amados, é uma coisa muito clara. Amados, eles estão construindo vários templos, né, remetendo ao templo de Salomão, remetendo ao templo de Herodes. Só que não adianta, o verdadeiro templo caiu no ano 70. Vamos voltar ao texto agora, no verso 4 de Mateus 24. Jesus iria responder quais seriam os sinais de sua volta, ou seja, o que sucederia quando ele viesse. Vamos lá. Vamos prosseguindo agora no capítulo 24, a partir do verso 4. Vamos ler. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Mas naqueles dias era muito comum aparecerem messias para Israel, tá bom? Sempre Israel, principalmente quando ele estava cativo, apareciam os messias. Vamos prosseguindo agora, versículo 6. Versículo 6. Coloca aí na tela para a gente ler. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, mais uma vez, amados, eu lembro a vocês, para quem Jesus estava falando isso aqui? Para o povo do mundo de hoje ou para aquela geração do mundo lá de trás? Jesus estava direcionando isso para o governo romano daquela época? Será que Jesus estava falando para o governo brasileiro? Para quem Jesus estava falando isso aqui? Amados, para os seus discípulos que lhe perguntaram quando seria sua volta. E muita atenção no que eu vou falar. Muita atenção, abençoado. Eu não estou menosprezando a Bíblia, né? Como muita gente fala, o André está distorcendo a Bíblia. Não, mas muito pelo contrário. Eu estou respeitando. Vocês estão entendendo? Eu estou respeitando o texto junto com o seu contexto. Ou seja, eu não estou descontextualizando uma passagem, como faz o sistema religioso sempre em suas doutrinas, suas mensagens, seus ensinamentos, e jogando isso para um futuro que nunca chegará para amedrontar vocês. Se isso que eu estou falando é verdade, amados, tira alguma coisa de Cristo? Isso que eu estou falando menospreza Cristo? Isso que eu estou falando humilha Cristo? Claro que não. Isso dá glórias ao reino de Deus, que hoje se faz presente dentro de você, junto com você, que é a amada do Senhor, a amada, a igreja escolhida do Senhor, a igreja invisível. Amados, isso que eu estou falando menospreza os homens e suas mentiras, que creem e ensinam que Jesus um dia vai voltar com segundas, terceiras e quartas intenções. Amados, covardia é tirar isso aqui do seu contexto, como fazem eles, os pastores, os padres, e aplicar para qualquer acontecimento de hoje. Não é assim que eles fazem? Oh, o coronavírus, o final do mundo, o cometa que está lá 3 milhões de anos-luz da Terra, vai bater com a Terra, o terremoto lá, o vulcão que está em erupção, vai ter aqui no Brasil tsunamis, é o final dos tempos. Não é isso? Eles usam isso e ameaçam contra você e sua família. Eu não estou menosprezando a palavra, eu não estou menosprezando a Cristo, dizendo que ele já veio. Amados, quantas guerras já aconteceram desde a ressurreição de Cristo? Posso te dizer algumas centenas. Só recentemente, na história mais moderna, tivemos 2 grandes guerras mundiais. E Jesus não veio. E nem vai vir. Quantas guerras mais serão necessárias para que esse Cristo das igrejas denominacionais, para as igrejas empresas, para as instituições com fins lucrativos, todas as guerras possíveis e inimagináveis? Quantas guerras serão necessárias? Porque o Jesus de Nazaré, da Bíblia de Mateus 24, já veio há muito tempo atrás. E ainda disse isso aqui, olha, Mateus capítulo 23, versículo 36. Vamos ler, abençoado? De novo. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus estava apontando para aquela geração que estava ouvindo ele. E não você hoje, em 2021. Isso é aplicar algo fora do seu contexto. Vocês estão entendendo, abençoado? Agora, se esse versículo aqui é verdade, o sistema religioso é mentiroso. Se Jesus de Nazaré ainda vai voltar para essa geração de hoje, Jesus é mentiroso. Em qual você vai crer? O Jesus de Nazaré da Bíblia que já voltou para eles? Ou o Jesus de Nazaré do sistema que diz que um dia vai voltar? Agora você decide, amado. Vamos voltar. Vamos continuar lendo em Mateus capítulo 24, agora do verso 7 ao verso 12, que diz: porquanto se levantará, para quem Jesus estava falando, lembre-se disso, para aquela geração. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas
em todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, tudo isso que estamos lendo, amado, está claro, era para aquela geração de israelitas. Ou seja, haveria um ajuste de contas, haveria um juízo final para um povo que, conforme em Mateus capítulo 23, 37, diz, vamos ler, abençoado, eu acho isso interessante aqui, porque nos dá o contexto disso aqui que nós estamos tentando trazer para vocês. Está aí. Para quem era? Para aquela geração. O que aquela geração fazia? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha aí. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Jesus estava falando isso aqui para a geração de hoje? Sim ou não? Claro que não. Mas por que eles não pegam lá Mateus 23, versículo 36, que é o contexto de Mateus capítulo 24, e não aplicam isso aqui? Você vai ver claramente que estava falando para aquela geração. E isso não seria algo fácil para os israelitas. E aceitar esse discurso de Jesus foi muito difícil. E foi uma tarefa entregue aos discípulos de Jesus de Nazaré. Amados, o fato é que muitos não suportariam o que estava por vir. Muitos que viriam para o arrependimento proposto por Jesus de Nazaré aos judeus, porém muitos não aguentariam. Foi por isso que Jesus falou no verso 13 de Mateus 24, o que os pastores que pregam, pregam esse Jesus estranho, ensina e joga contra a tua vida, e sem o devido contexto. Quantas vezes eu já ouvi isso aqui, Mateus capítulo 24, versículo 13, dentro das igrejas, quando os pastores querem ameaçar? Está aqui, olha. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Olha só, abençoado. Por quê, amados? Porque era quase que impossível perseverar até o fim, naqueles dias. Por causa do jugo da lei de Moisés imposta aos judeus. Pois nesta época, a carne deles estava ativada. Diferente hoje de nós que vivemos no reino de Deus. Estamos com o nosso espírito ativado e a nossa carne desativada. Por isso que nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, muito menos a Jesus. Então eu volto a lembrar a vocês mais uma vez, Jesus falou isso para o povo de Israel, antes da cruz, e que eles teriam que se arrepender, como fez Paulo, que deixou a lei e se agarrou ao ressuscitado. Amados, e será salvo dentro desse contexto, é livre da lei de Moisés. Isso era a proposta da salvação de Jesus. E era necessário despir-se disso para entrar no reino de Deus. Vamos ver agora o verso seguinte, que se encontra em Mateus, capítulo agora 14. Muito interessante esse versículo. E diz, e este evangelho, não é isso? E este evangelho, que evangelho, abençoados? Qual o evangelho dessa proposta? Era o evangelho que Jesus de Nazaré estava anunciando. Porque existem dois. Naqueles dias, depois da morte de Jesus, haviam dois evangelhos. Um entregue aos discípulos e outro entregue ao apóstolo Paulo. O que, André? Prove isso aí. Prove isso aí, abençoado, que existia dois evangelhos. Está aqui, ó. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Que diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, dizendo Paulo aí, como a Pedro, o da circuncisão. Então havia dois evangelhos. O da circuncisão para arrependimento das obras dos judeus, porque estava chegando o dia do juízo final para os judeus, e o da incircuncisão, entregue ao apóstolo Paulo. Por quem? Pelo próprio Cristo ressuscitado. E Paulo foi ao terceiro céu para receber esse evangelho. Só que esse evangelho hoje, a igreja não sabe. A igreja ignora esse evangelho. A igreja não foi iluminada para entender esses mistérios. A realidade é essa, abençoado.
Então está aí provado. Esse evangelho que Jesus estava falando, Jesus de Nazaré, coloca Mateus 24:14, por favor, de novo. Mateus 24, versículo 14. Está aqui, olha. Este evangelho que será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho é esse? O evangelho da circuncisão. Que esse evangelho deixou de existir. Ele foi para os judeus até um determinado tempo. E o que ele pregava? Arrependimento. É por isso que existe diferença naquilo que pregamos, porque pregamos o ministério da reconciliação. Eles pregam o ministério do arrependimento. Muito mais até do que o ministério da reconciliação. Porque nós não fomos reconciliados. Nós já nascemos no concílio do reino de Deus. Ah, e que todas as nações é essa que esse versículo está falando? Está falando das nações futuras ou do mundo daqueles dias? É claro que é para o mundo daqueles dias. Está entendido, abençoado? Vamos agora avançando no verso 15. Verso 15. Está aqui. E o verso 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Abençoado, lá em Daniel, qual era a profecia a respeito de Jerusalém? Que ela seria assolada e destruída. E que o lugar santo desse texto aí que nós estamos lendo é o lugar onde se faziam a adoração a Deus. Se referindo ao lugar santo aonde? O templo. Mais um contexto para a gente entender que aquilo ali estava se referindo àqueles dias. Versículo 16 agora, vamos prosseguindo, correndo. E diz: então os que estiverem, fujam para os montes. Os que estiverem aonde, abençoados? No Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos? Lá em Israel? Não. Os que estiverem na Judéia. Mais uma vez, o contexto aí está dizendo que era para aqueles dias. Fujam para os montes. E quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Abençoado, quando o pastor lia isso aqui, meu Deus, eu ficava pensando, falei, caramba, ai das grávidas, né? Aí eu olhava as irmãs que estavam grávidas na igreja, ficava assim, puxa, irmã, e aí, Jesus voltar, ai das grávidas, e é melhor voltar agora ou não? Enfim, né, abençoado, é terrível. É uma doutrina que, infelizmente, esses homens, mais uma vez, por falta de entendimento, aplicam contra a sua vida. Vamos prosseguindo, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que Jesus falou sábado, abençoado? Porque os judeus se abstinham de tudo por causa da lei. Sábado era um dia que não se fazia nada. Por isso que o evangelho da circuncisão fazia com que os judeus começassem a se arrepender destas obras, porque eles atentavam mais aos seus preceitos do que a essência. A essência da obra não estava na sua lei, e no fazer a lei, e no cumprir a lei, mas sim na sua essência. Então, se eles não se arrependessem, e esse dia do juiz acontecesse no sábado, o judeu bitolado não ia abandonar sua casa e fugir, ou seja, iriam ser mortos. E foi isso que aconteceu à carnificina lá no ano 70. Então, isso é mais uma prova de que o contexto que esse texto que Jesus está falando era para o povo de Israel. E quem era o povo que guardava o sábado? O povo de Israel. Então, vocês notem, amados, eu estou dando provas para vocês. Guardem isso. Agora vamos prosseguindo. Mateus capítulo 24, agora versículo 21. Vamos ao versículo 21 que diz: porque então haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver ou haverá. Então, amados, isso indica o quê? Que não haverá tribulação maior que esta, a que sofreram os israelitas naqueles dias. E não haverá de novo. Esse é o texto. Não haverá coisa igual como aconteceu naqueles dias. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Foi o que aconteceu. Versículo 23. Vamos lá. Versículo 23, 24 e 25. E diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui,
ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Versículo 26 e 27. Vamos lá. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Então, Jesus está falando aqui, amado, dos falsos profetas, dos falsos cristos que surgiram naquela época. Inclusive, Paulo também fala sobre isso. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda de quem? Daquele que ressuscitou? Claro que não. Quem viria? O Filho do Homem. Tá vendo aí? Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. E hoje o sistema religioso, essa falsa igreja, está esperando quem vir? O ressuscitado? Não. Ele já está no meio de nós. Ele habita em mim. Ele e eu somos um só. Aquele que se une ao Senhor. O sistema hoje está esperando o Filho do Homem. Jesus de Nazaré. Só que Jesus de Nazaré não vai vir. Tem até uma música de um grupo que eu gostava muito, se não me engano, era o grupo Vencedores por Cristo, os mais antigos aí lembram, né? Tinha uma música que eles cantavam assim: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, amados, hoje não é mais o Filho do Homem, hoje é Cristo ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré. Por isso não seguimos a Jesus de Nazaré e não estamos menosprezando a Jesus de Nazaré, muito pelo contrário. Ele teve a sua função, aquele véu. Jesus de Nazaré foi o filho de Maria e José. Esse veio para pôr juízo ao povo de Israel. Amados, quem segue a Jesus de Nazaré está nas obras da lei. E quem hoje cobra de vocês jejuns, batismo, dízimo, duro trato com o corpo, penitências, perdão de pecados? Quem te cobra isso? O sistema religioso. Amados, Israel passou por grandes tribulações e juízos de Deus. Se nós pegarmos a história antiga desse povo, está aí relatado na Bíblia, vamos ver vários juízos de Deus sobre Israel. Vamos ver o juízo de Deus, do Egito, lançando espada contra Israel. Ou seja, o próprio Deus ferindo esse povo. Então, quando Deus tinha um próprio acerto de conta, né? Deus usava o quê? A espada do inimigo contra Israel. Foi assim no juízo de Deus, conforme eu falei, do Egito. Foi assim no juízo de Deus da Babilônia contra Israel. Foi também os caldeus. Assim Deus aplicou seu juízo contra Israel, usando a espada de Roma. Usando quem? Um general, Tito, que no primeiro século, no ano 70, destruiu o templo de Jerusalém, acabou com a cidade e trouxe morte ao povo. Quem era Tito? Era alguém vindo da parte de Deus para juízo da casa de Israel. E era desse juízo que Jesus estava dizendo aí em Mateus capítulo 24. Para aqueles dias. Então o general Tito era a volta do Filho do Homem com juízo contra Israel. Em 2 Tessalonicenses, abençoado, Paulo fala do filho da perdição, que era o próprio general Tito, vindo da parte de Cristo. E Tito foi um tipo de Cristo. Amados, e falar de tipo de Cristo, a Bíblia está cheia de tipologias de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. José era um tipo de Cristo. Davi era um tipo de Cristo. E também os inimigos de Israel que vinham da parte de Deus para pôr juízo a essa nação, também eram um tipo de Cristo, que quer dizer libertador. Amados, e esse depois de Jesus de Nazaré era o derradeiro, era o juízo final. Jesus veio lançar o juízo final. Para quem? Para você que nasceu nos dias de hoje? Claro que não! Isso é algo fora do contexto.
Vamos continuar, abençoado. Mateus capítulo 24, agora, versículo 28 e 29. Vamos ler. Que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Segundo Flávio Joséfo, o historiador daquela época, daquela época, que relatava aquela época, disse em seus relatos e em seus livros que tudo isso que Jesus estava predizendo em Mateus capítulo 24 aconteceu antes do ano 70. Houve terremotos, houve também 2 grandes eclipses em Jerusalém, chuvas de meteoro, tudo está relatado no livro de Flávio Joséfo e foi num sentido real. Tá bom, amados? Isso tudo aconteceu, tudo aí. Guerra, rumores, terremotos, a lua, o sol escureceu, 2 grandes eclipses que houve. E aí, depois disso tudo, o verso 30 de Mateus capítulo 24 nos informa: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, meus queridos irmãos, eu tenho uma playlist que eu criei aqui no canal, onde eu falo sobre todos esses detalhes, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe aqui, principalmente desse versículo aqui, que há muitas figuras de linguagem. Eu vou demorar muito tempo aqui, não é esse o objetivo desse canal, fazer vídeos muito longos para vocês, tá bom? Então, vou estar deixando aqui nos cards que vai aparecer para vocês, e também nas descrições, já está aí nas descrições deste vídeo. Vai lá e veja essa playlist que eu criei, em que eu detalho todo esse acontecimento da vinda de Jesus ali por volta do ano 70, tá bom? Vai lá e veja. Mas vamos continuar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 31 e versículo 32, que diz: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33, vamos correndo. Versículo 33 diz: Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, aquilo que Jesus estava falando, sabei que está próximo às portas. E quando ele estará às portas? Quando todas estas coisas acontecessem. E isso aconteceu? Aconteceu. E foi para quem? Para os dias de hoje? Não, para aqueles dias. E por que André, por que eu posso ter certeza que isso que você está falando aconteceu? Por causa de Mateus, foi para aquela época, né, para aquela geração. Por causa de Mateus 23, 36, que diz ali, olha: Em verdade vos digo, estas coisas hão de vir sobre esta geração. Está aí, abençoado, o contexto. E se não foi para aquela geração, conforme prega a igreja, o sistema religioso, Jesus mentiu. Porque eles não trazem o contexto para cá, certo ou errado? E também por causa de Mateus capítulo 24, se for o problema do 24, está aqui, olha, Mateus 24, 34, mais um reforço que Jesus deu ali, olha, que diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? Aquela, a geração 80, a geração 90, a geração milênio, 2 milênios? Claro que não. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Por isso eu posso ter certeza que isso tudo aconteceu. E nós procuramos o quê? Evidências na história para mostrar que realmente aconteceu. Está aí. É só você ler Flávio Joséfo, abençoado. Está tudo lá. Vejam essa playlist que eu criei. São vídeos reveladores. Aquela geração Jesus estava falando. Mas o sistema religioso, a igreja que tu frequenta, chama o quê? Jesus de mentiroso. Sim ou não? É isso aí, amado. Se isso aqui não é para aquela geração,
Esse texto não tinha que estar aí. E depois Jesus, sabendo que um dia estaria trazendo essa mensagem, defende o verso 35. Olha aí. Olha só, abençoado. É impressionante como a palavra de Deus funciona. Tá aí, olha. Mateus capítulo 24, versículo 35. Quem acha que Jesus é mentiroso? Tá aí a resposta de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está aí. Então isso tudo, todo esse contexto que eu trouxe aqui rápido, porque isso é rápido, eu teria que parar em cada versículo e trazer uma exegese mais profunda, mas não é o caso aqui. Podemos fazer sim em outra hora. Mas está aí para vocês verem onde vocês estão metidos. Bom, amados, estamos chegando ao final desse vídeo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus que você conseguiu chegar até aqui, porque muitos no meio do caminho já debandam, né? Confrontamos mais uma vez as igrejas do sistema religioso. Mostramos que a única intenção dessas instituições é te escravizar e usar o seu dinheiro para seus próprios mimos. Estamos vendo isso acontecer. Aí estão os líderes do sistema religioso hoje, pregando um Jesus mentiroso, pregando um Jesus que nunca vai voltar, porque Jesus de Nazaré veio e apregoou o último juízo a Israel antes da entrada do seu reino no mundo. Por isso que Apocalipse, no final dele, diz que novos céus e nova terra. E hoje nós vivemos em novos céus e nova terra. Hoje gozamos para sempre com Cristo ressuscitado, que está dentro de nós, que nos salvou dessa parafernália toda que a religião criou na mente das pessoas. E damos glória a Deus por tão grande salvação. Tá bom, amados? Eu espero mais uma vez ter sido claro. E até aí a próxima mensagem que nós vamos trazer aqui nesse canal. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.